E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de conversão 2. A aula passada foi um pouco mais pesada, a gente viu lá os ensaios para obter o circuito equivalente, a gente viu o cálculo de várias grandezas lá. Essa aula vai ser um pouco mais conceitual, mas acho que ela é interessante também. E aí na próxima aula a gente vai entrar em controle de velocidade, a parte de partida também que é interessante. Aí depois acho que a gente vai ver o motor monofásico, que ele tem umas particularidades aí. Ainda vou decidir o quanto de detalhe que eu vou dar, porque a gente teve que diminuir um pouco, né? Uma das aulas por causa desse rolo da pandemia. Pediram pra gente não dar tanta matéria na primeira aula, porque podia ter gente que ia fazer rematrícula depois. Então ainda vou dar uma remanejada no conteúdo aí do motor monofásico. E aí a última coisa que a gente vai ver é o gerador de indução, que ele é mais tranquilo, embora também seja interessante de ver. Então, na aula de hoje, né, a gente vai falar desses temas aqui. Então, vamos falar um pouco aqui do fluxo de potência na máquina, como é que ele se comporta dependendo do modo de operação dela. Vou falar dos efeitos da resistência no rotor na operação da máquina de indução, né? Então isso aqui é interessante, que vai ditar o resto também aqui. E aí eu vou falar então do rotor com dupla gaiola de esquilo e com barras profundas. Também vou mostrar bem rápido a máquina de indução, o motor de indução com rotor bobinado, que ele está ligado com a tarefa de vocês, né, dessa semana. E vou mostrar a classificação desses motores aqui de gaiola de esquilo. Então, começando pelo fluxo de potência, né? A gente já fez todas essas análises aqui, viu como é que funciona essa curvinha, viu o nosso circuito equivalente, né? Mas basicamente o que a gente quer falar aqui é que, independente de como a máquina estiver funcionando, aquelas expressões que a gente fez são válidas. Por quê? Porque a gente definiu tudo em função do escorregamento. Então, basta que o sinal de escorregamento seja definido da forma apropriada, né? Se ele está em gerador, motor ou frenante, vai tudo funcionar normalmente, né? Então, por exemplo, aqui, né, para o modo gerador, o escorregamento é negativo, então a potência do entreferro, né, aquele PAG, que é a potência que vem aqui para o meu secundário, né, se fosse um transformador, mas aqui no caso é o nosso rotor, ela vai ser negativa, que é o que se espera do gerador, né? Ou seja, a energia está fluindo daqui, né, dessa parte que está girando, para o resto da máquina. Então está indo para a rede. Então, vamos começar pelo motor, né? Então, no motor eu tiro a energia da rede, né? Ela vai atravessar o entreferro da máquina e vai ser passado para a carga mecânica. Então, o escorregamento ele é positivo e menor do que 1, né? Porque lembrando que eu estou fazendo ele em relação à velocidade síncrona, né? Que é a velocidade do meu campo girante. Então a gente já viu, né, os valores todos aqui. Então a potência que está lá no entreferro vai ser maior do que zero. A potência mecânica, né, que eu posso relacionar com essa potência do entreferro vai ser maior do que zero também. Essas perdas vão ser sempre positivas, né, porque eu nunca vou ter perda negativa. A corrente vai passar lá no meu resistor, né, no meu resistor não, né, vai ter a minha perda lá no cobre do meu rotor, então ele sempre vai ser positivo, independente do tipo, independente do modo de operação. E, né, se a gente olhar aqui para o rendimento real seria isso daqui, né, a soma das perdas, a perda rotacional tirado da parte elétrica sobre a parte elétrica. E o interno, né, que a gente viu lá que não é o de verdade, mas dá uma noção pra gente de como que a máquina está trabalhando, é só essa relação do escorregamento, né? Então aqui tem como é que fica essas potências. Então, resumindo aqui, né, a gente tem todas essas grandezas e o sentido do fluxo positivo aqui, né, da parte elétrica lá do estator para o rotor com a parte mecânica. Bem, para o gerador. Para o gerador eu tenho esse fluxo invertido, né? Então eu vou tirar a minha energia lá da minha máquina primária, né? Ou seja, da minha turbina, vai passar pelo entreferro no sentido agora do rotor pro estator. Então agora eu vou estar mandando a energia para a rede, certo? Que pode ser, por exemplo, a carga elétrica aqui. Nesse caso, meu escorregamento é negativo, certo? Então, minha potência do entreferro vai ser negativa, minha potência mecânica também vai ser negativa, certo? Porque essa parte aqui vai ser positiva e essa parte vai ser negativa, então vai dar negativo. Continua valendo, né? Como eu disse, as perdas vão continuar sendo positivo, é o esperado, por isso que a gente tem esse quadrado aqui, então mesmo se eu colocar minha corrente negativa, a gente vai ver que a perda ainda vai ser positiva, que é o esperado.
No caso aqui, agora a gente tem que lembrar que a potência de saída agora é a elétrica, né? E a de entrada é a mecânica, então a gente inverte ali os termos do meu rendimento real. Então ele segue valendo. E o meu interno agora não faz mais sentido, né? Esse é o único cara que para de valer. Mas ele já não era tão usado assim, né? Ele só dava uma noção pra gente como motor, então aqui tudo bem se ele não continuar funcionando. Bem, então essa parte não vai mais fazer tanto sentido pra gente. E aqui estão, né, os mesmos valores ali da potência. Então tudo que a gente definiu ainda está valendo, certo? E aqui tem o resumo aqui de como é que funcionaria esse fluxo, né? Então agora o sentido positivo do fluxo é o contrário do que a gente tinha, né? Da parte elétrica para a parte mecânica. E aqui estão as equações. O último é a parte frenante, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem escorregamento maior do que 1. Então a gente tem essas potências aqui, né? A gente tem a do entreferro maior do que 0, mas a mecânica menor aqui do que 0. Né? E nesse modo, como eu falei lá para vocês, né? Ele vai estar rodando no sentido oposto do campo girante, né? Então a máquina ao mesmo tempo vai estar tirando energia da rede e da carga mecânica. Porque isso daqui não é um modo de operação que vai durar muito tempo, né? Porque eu estou literalmente parando a máquina. Então ela vai ter uma corrente maior, vai ter um torque maior, porque ela tá indo para um lado, mas ela tem que ir para o outro agora. Então é uma força bruta mesmo que você joga na máquina para ela frear. E aqui tem, né, o resuminho também, com esse sentido aqui da máquina no modo frenante. Né? E aí, né, isso é importante também, essa energia que está vindo dos dois lados vão ser dissipadas lá nas minhas perdas, né? Tanto nos resistores quanto na perda rotacional, porque afinal de contas a máquina está parando. Bem, então com isso, a gente falou do fluxo, a gente pode começar a falar dos efeitos da resistência no rotor na operação da minha máquina, né? Então vamos pensar no primeiro caso aqui. Nesse caso eu vou ter uma carga com baixa demanda de torque na partida, né? Então esses caras aqui. E aí a minha diferença entre o torque oferecido para a minha máquina, que é o torque elétrico, que vem da rede, e o torque demandado da carga, que é o mecânico, que vai definir o que a gente chama de torque de aceleração, né? Que é isso daqui. Deixa eu até aumentar. Então basicamente, né, essa aqui é a nossa equaçãozinha mecânica, né? Esse aqui é o torque elétrico, esse aqui é o torque mecânico, essa aqui é a minha constante de inércia e essa aqui é a minha aceleração, né? D ômega dt. Então, quanto maior for essa diferença aqui entre o meu torque elétrico e o torque demandado, mais rápido a máquina vai acelerar, né? Obviamente também depende da inércia, mas deixando uma inércia fixa aqui, né? Ela vai acelerar mais rápido. E quanto mais alto for esse torque de aceleração, né? Quanto mais alto ela acelerar, mais rápido a minha máquina vai alcançar a velocidade nominal. Mais rápido ela vai chegar no ponto que ela tem que operar. Né? E aí, nesses casos que ela está operando em regime permanente, o torque de aceleração é nulo, né? Porque não vai ter essa diferença entre o torque elétrico e o torque mecânico. Então, é importante que a minha máquina acelere rápido, por quê? Porque daí os meus enrolamentos vão ficar expostos a menos tempo com corrente elevada. Por quê? Porque se eu estou com a máquina parada e meu campo girante tá lá rápido, eu vou ter bastante tensão induzida na máquina, vou ter bastante corrente, então a minha corrente vai ser alta ali, né? Então eu vou ter um aquecimento maior, né? E se não for bem projetado, eu posso até queimar a minha máquina. Então eu quero que minha máquina acelere rápido para chegar na velocidade nominal, para ela não ficar muito tempo com uma corrente alta, né? Então, no caso 2 aqui, por exemplo, eu tenho uma carga com alta demanda de torque na partida, né? Por exemplo, guindaste, transportador, elevador, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, o torque de aceleração é baixo, né? Por quê? Porque a minha diferença entre esses dois torques aqui é menor. Então, o tempo que a máquina vai precisar para chegar na minha velocidade nominal vai ser maior. Então, eu posso ter esse problema aí das altas correntes, certo? Porque como eu vou ter aqui um torque muito alto, já no mecânico, eu vou ter uma aceleração menor. Acho que faz sentido para todo mundo isso daqui, né? Qualquer dúvida, só me perguntar. Então, por exemplo, a máquina aqui não conseguiria atender bem, né, se fosse a mesma máquina do caso 1, porque ela poderia ter problemas com esse longo período de aceleração. Bem, então, como que a gente trabalha nisso, né? Essas resistências do circuito do rotor têm uma influência grande
no desempenho da máquina, né? Eu vou mostrar aqui de novo, mas eu mostrei lá na outra aula o quanto que ela desloca a minha curva, né, do torque ali. Então, o que eu quero, né? Eu quero um valor baixo da resistência do rotor durante a operação normal. Por quê? Porque eu não quero que tenha uma resistência alta lá quando ele está em regime permanente, porque eu vou ficar tendo perdas, que é onde ele vai operar, certo? Só que eu preciso de um valor de uma resistência alta ali, né, na minha partida, para que eu tenha um torque de partida, né, alto, e também um fator de potência aqui elevado, mas o principal, para que eu tenha uma corrente de partida reduzida. Então, para eu não ter esse problema de aquecimento e queima no meu rotor, eu quero ter uma resistência alta na partida, né? E aí a gente tem alguns tipos aqui que a gente pode trabalhar para obter isso. Então a gente pode trabalhar com motor de indução com rotor bobinado, né? Através de uma resistência externa a gente faz esse controle. A gente pode trabalhar com dupla gaiola de esquilo ou o rotor com barras profundas, né? Vou entrar em detalhes aqui em cada um. Então primeiro vamos falar do rotor bobinado, né? No rotor bobinado, literalmente, em vez de ter o gaiola de esquilo, eu vou ter enrolamentos ali, que no regime permanente eu vou curto-circuitar, exatamente para evitar que fique corrente ali, mas ainda tenha, né? Para trabalhar como se fosse uma gaiola de esquilo mesmo, né? Porque ele precisa estar em curto para que eu tenha o torque. Se ele estiver em aberto, ele vai só induzir tensão, né? A corrente não vai passar porque ele vai estar aberto, então eu tenho que pôr ele em curto para ele passar a corrente e aí eu ter o torque. Mas quando eu estou partindo, eu quero que a minha resistência externa aqui, que vai estar me ajudando, seja maior para que eu diminua, então, a corrente, certo? Então, através aqui da equação que a gente já tinha mostrado também, eu posso concluir que o escorregamento aqui para o torque máximo, né, é proporcional à resistência do circuito do rotor. Então, né, se eu mexer nisso, eu mexo o escorregamento do torque máximo. Eu posso forçar, inclusive, a ter o torque máximo, por exemplo, na partida, certo? Que é quando me interessa. E, em compensação, o valor do torque máximo não depende da resistência do rotor, né? A gente vê aqui que não depende. Esse RTVNAN aqui depende só da resistência do estator. Bem, então, o que a gente pode fazer, né, com essa máquina? A gente pode colocar essa resistência externa e ir ajustando ela para que eu tenha o torque máximo, né? Já que eu posso mexer nesse escorregamento onde eu tenho o torque máximo, eu posso mexer nela para eu ter o torque máximo durante toda a aceleração. Então, durante toda a aceleração do motor, eu vou ter o torque máximo. E aí, quando ele chegar no meu regime permanente, né, eu tiro essa resistência externa, ou curto-circuito ela, e aí ele vai estar trabalhando na região que eu quero. Então, esse rotor bobinado me permite esse tipo de coisa aqui, ok? E aí as aplicações exatas vocês vão responder lá na tarefa. Tem lá para vocês mandarem. Bem, só que, né, então vamos falar agora também dos outros pontos, né? Então, a maior parte das perdas que eu tenho no circuito estão relacionadas com essas resistências externas, né? Como essa resistência externa ela é removida durante a operação normal, essas minhas perdas vão ser reduzidas, né? Então o rendimento da máquina ainda vai ficar ok. Embora durante a partida eu vá ter essa perda ali na resistência, mas tudo bem. Além de permitir então esse torque, né, elevado aí na partida, essa minha resistência externa também permite a variação da velocidade durante a operação normal, né? Eu vou mostrar isso na próxima aula, mas se eu tenho ali uma resistência e a minha operação da máquina varia com ela, se eu mudar a resistência eu vou estar mudando a velocidade. Bem, mas, né, essa nossa operação aqui tem um pequeno problema, né? Como tudo na vida é uma solução de compromisso. Ter o rotor bobinado vai fazer a gente ter um custo mais elevado. Tanto na fabricação, né, porque não é só fazer a barra lá com gaiola de esquilo, eu vou ter que fazer o enrolamento, isso é caro, quanto a manutenção. Por quê? Porque quando eu tenho que fazer uma conexão entre algo que gira e algo parado, eu preciso ter aquelas escovas, né, anel coletor, igual tinha lá na máquina de corrente contínua, né, só que agora sem o comutador, é só esse anel coletor com as escovas, né, e isso gera uma manutenção, então vai ser um custo maior. Então, geralmente, a gente usa o motor de gaiola de esquilo. A gente costuma usar o de rotor bobinado só em alguns casos específicos onde eu preciso muito dessa variação aqui que ele me permite, né? E aí, de novo, vocês vão me falar quais são as aplicações exatas aí na tarefa. Bem, então, antes de começar a falar dos outros dois casos, né, que é que o
dupla gaiola de esquilo e rotor de barra profunda, eu vou falar rapidinho do efeito pelicular. Eu já falei isso também em outras matérias, então não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas eu vou dar uma resumida. Então o que acontece, né? Esse efeito pelicular basicamente é um fenômeno que aumenta a resistência do condutor conforme a frequência dessa corrente que está passando ali aumenta, né? Então, já resumindo aqui, né? É basicamente isso aqui que acontece. Conforme eu aumento a frequência, eu vejo, né, que a minha densidade aqui de corrente vai caminhando para a borda, né? Então com 60 Hz a gente vê que aqui no centro já não tem praticamente nada e vai chegando mais para cá, e conforme eu aumento isso, vai chegando ainda mais na beirada aqui do meu condutor, certo? Aí tem aqui uma discussão sobre essa profundidade, né, que eu obtenho aqui, que é o quanto a corrente vai estar dentro de cada um desses caras, né? E em 60 Hz, por exemplo, a profundidade de penetração aqui é 8,5 milímetros, certo? Então eu diria aqui que 8,5 milímetros é o tanto que eu vou ter a corrente. Para cá eu não vou ter quase nada. Então, com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode mexer na nossa gaiola de esquilo, certo? Nas nossas barras aqui do rotor. Então elas podem ser projetadas, por exemplo, para ter uma certa resistência em 60 Hz que seja várias vezes maior do que a resistência em operação, né? Que vai estar ali em 1, 3 Hz. Né? Por que é uma frequência baixa? Porque é a frequência que a minha tensão induzida no rotor vai ter, né? Lembrando que no modo de operação normal eu vou ter um escorregamento baixo, eu vou ter o campo girante lá na velocidade síncrona, meu rotor vai estar numa velocidade próxima à síncrona, né? Mas não tão próxima assim, porque tem que ter uma diferença. Aqui tem uma classificaçãozinha que eu vou voltar nela depois para o quanto é essa profundidade, né? Dependendo da frequência, aqui por exemplo para alumínio. E aqui tem as classes, mas eu também vou falar dela. Mas então basicamente a resistência da barra do rotor vai variar com a frequência da corrente, né? Por quê? Porque se eu tiver com uma frequência baixa, eu vou entrar mais aqui no meu rotor, né? Frequência baixa, entra mais. E numa frequência baixa, eu vou estar nessas partes aqui com mais material, com mais resistência. Então, né, como eu falei, a ideia básica aqui é essa, né? Dependendo da frequência, meu fluxo vai entrar mais ou menos aqui na minha barra e isso vai mudar pelo valor da minha resistência que eu tenho ali no R2, né? Então, né, por exemplo, eu consigo uma máquina com alta resistência no rotor e alto torque durante a partida, só que com uma baixa resistência em velocidade nominal, que é o que a gente quer, né? Então, ele ia trabalhar com essa curva aqui, certo? Em vez da curva que geralmente a gente tem. Beleza? Aqui tem essa discussão, né, do quanto vai variar. Tem alguns valorezinhos aqui, né? Mas é isso basicamente que eu falei, né? Do quanto vai entrar dentro do material, certo? Acho que também não tem muita dúvida. E o outro caso que a gente tem é o com dupla gaiola de esquilo. Qual que é a ideia? É literalmente ter uma gaiola de esquilo na parte de dentro do rotor e outra fora. Então eu fico com duas gaiolas, né? E a gente vai obter basicamente um comportamento parecido. Qual que é a ideia, né? Durante a partida, a minha gaiola interna praticamente não vai conduzir corrente por causa do efeito pelicular, né? Eu vou ter a corrente mais na gaiola de fora. Então eu vou ter uma resistência equivalente maior. Em compensação, quando eu estou na operação nominal, eu vou ter as duas gaiolas conduzindo. Então eu vou ter um paralelo dessas resistências e a minha resistência equivalente vai ser menor. Então funciona basicamente da mesma forma. Só que, né, quando eu faço isso, quando eu mexo ali, eu tenho que mudar o meu circuito equivalente também, né? Então, se fosse fazer um projeto aqui certinho, ia ter que levar em conta essa mudança na resistência aqui. Bem, aqui tem a classificação, né? Então, desses motores, né? Sobre o torque, a corrente, qual é o escorregamento que ele tem, qual o tipo que está dentro aqui, quais são as aplicações, né? Tem para classe A, para classe B, para C e para D, né? Então temos aqui. E aí aqui tem um sumário aqui com uma tabelinha. Então a gente tem a classe A, né? Essa daqui, classe B, a classe C e a classe D. Então a gente tem aqui como é que é o torque de partida, a corrente, né? A gente tem várias grandezas aqui
que dá para analisar. E por último, a curvinha de cada uma dessas classes, né? Então geralmente a gente tem algo desse tipo aqui, certo? Então a gente consegue mudar, né, a curva e obviamente, né, a característica da máquina com a construção. Então esse tipo de máquina a gente constrói não para uma aplicação geral igual a gente constrói alguns motores de indução. A gente constrói já pensando na aplicação que ele vai ter, beleza? Então a tarefa, como eu disse, eu quero que vocês pesquisem e indiquem para mim algumas aplicações aqui para o motor de indução com rotor bobinado, né? Lembrando dessa particularidade dele de poder mexer com onde vai estar o meu torque máximo, né? Já que eu consigo ajustar a resistência interna. Né? E aí na próxima aula a gente vai falar então de controle de velocidade na máquina de indução e alguns métodos para limitar a corrente de partida desse tipo de máquina, ok? Ainda vou ver certinho para não ficar também uma aula tão pesada, já que a gente vai ter que pôr isso aqui tudo numa aula só. Mas vou tentar falar dos principais aqui, beleza? E aí então, qualquer dúvida, só me mandar o e-mail, beleza? Era isso daí então, pessoal. E até semana que vem. Falou!